Eu sou o mastro da bandeira da revolução, os restos do cavalo de Napoleão. Eu sou a brasa que matou Joana d'Arc, as 5 balas de John Lennon, rally cidadão, o lixo humano, escória da sociedade. Sou o que come quem eu deixo de comer. Nasci do limbo e bailei pra essa cidade. Sou quem dá vida aos monstros que eu quero ter. Desde a antiguidade, nós mulheres somos desrespeitadas, excluídas e desprezadas. Apesar das mudanças decorrentes do feminismo que vem ocorrendo cada vez com mais frequência, ainda não atingimos a equidade. As mulheres ainda sofrem, e muito, violência por causa do seu gênero, ganham salários menores do que os homens realizando as mesmas funções que eles, e ainda por cima, não são politicamente representadas. A PEC, que criminaliza todo tipo de aborto, é um dos reflexos perversos dessa falta de representatividade. Foram 18 homens reunidos tentando reger os corpos das mulheres. Essa representatividade extremamente desigual também é vista no Poder Judiciário. No Ministério Público de São Paulo, apenas 36% dos advogados são mulheres. Na magistratura, elas não chegam a 40%. E enquanto 43% dos juízes substitutos são do sexo feminino, as mulheres são apenas 37% dos juízes titulares e 21% dos desembargadores, além de terem uma representatividade mínima de 18% nos tribunais. E a OAB Nacional também nunca foi presidida por uma mulher. Enquanto isso, o número de alunas mulheres matriculadas nos cursos de direito ultrapassa em quase 100 mil o número de alunos homens. As mulheres são quase metade dos advogados em exercícios registrados na OAB e também são as que mais obtêm êxito em concursos públicos. Se somos a maioria entre aprovadas em concursos públicos e vestibulares concorridos, por que não somos a maioria em cargos de poder? Por que ainda somos desrespeitadas e vistas como inferiores nos nossos trabalhos? Por que as advogadas mulheres ainda são vistas como frágeis e dóceis? Procuramos para isso professoras de direito e juristas mulheres que nos inspiram para ajudar a responder essas perguntas. Infelizmente, a advocacia é sim muito machista ainda, ela é dominada por homens, tanto em grandes escritórios quanto na própria OAB. Do âmbito da justiça criminal, a gente tem uma posição amplamente majoritária de homens, réus, policiais, julgadores, advogados e serventuários. Normalmente, o que a gente tem um pouco de mudança são as chefes de gabinete dos desembargadores ou juízes substitutos que estão ali na sessão, as estagiárias. Não foi uma vez, foram inúmeras vezes que eu já sofri tanto questão de discriminação, de deboche, quanto a essa mulher, quanto ao próprio assédio, que eu acho que é um terrível e ocorre muito as pessoas confundirem ou se fazerem confundir. Mas já aconteceu quando eu tinha sócio homem, de preconceito de algum cliente, muitas vezes mais velho, de querer só ser atendido por esse meu sócio, situações de assédio de clientes mesmo. Se eu já passei por alguma situação, passei sim. Passei dentro do meu escritório. Eu percebia muitas vezes interrupção na minha fala, desqualificação da minha fala, não só do meu trabalho em si, né, das coisas que eu fazia, como do meu jeito de ser. Isso foi muito ruim. Isso terminou com o rompimento de sociedade. Eu já fui deixada de contratar, porque um cliente me disse de maneira clara: doutora, eu gostei bastante da senhora, enfim, mas eu quero um advogado homem. Eu não posso obrigar o cliente a me contratar, eu respeito isso enquanto decisão dele. O princípio da confiança é uma questão, mas isso é um fato que já me aconteceu. Posso lembrar de uma situação que, infelizmente, é bem recorrente, de eu estar no Tribunal de Justiça para fazer a sustentação oral com a beca e um colega do meu lado falando: nossa, mas bonita assim, não precisa nem fazer a sustentação oral, já ganhou o processo do teu cliente. E isso, ainda que a pessoa veja com elogio, é de uma violência grande, porque eu tô ali para defender o direito do meu cliente, eu estava concentrada, eu estava nervosa, e a pessoa me reduz a simplesmente uma modelo que tem o seu mérito, mas não é isso que eu estou fazendo no tribunal, certo? Eu estudei, eu trabalhei, passei na OAB, tenho anos de carreira, então é de um reducionismo muito
sério. Eu já atuava numa determinada operação e eu diria que, não posso chamar de colega, mas uma pessoa inscrita na OAB, né? Comentou com os familiares desse cliente, né? Que veja, uma advogadazinha, né? Para tocar nisso, uma mulher, se tiver algum evento, será que ela vai, assim, bater na mesa e colocar as coisas no devido lugar, como se você, para exercer o direito, mesmo na área criminal, precisasse tomar uma atitude como essa. Sobre o caso da Valéria, eu acho que a gente vai adiante, sim. A gente tem que ir adiante. Se fosse um homem, né, principalmente um, digamos assim, bem apessoado, bem vestido, de um grande escritório, ele não seria algemado. Porque o pessoal ia pensar, vai dar problema, né? Da mesma forma, eu acho que até uma mulher bem vestida também, de grande escritório, talvez não passasse também por esse constrangimento. Nós gostaríamos de ver, dentro dos escritórios, 50% de sócias e 50% de representatividade na OAB ou nos órgãos do judiciário. Sobre a igualdade de gênero, eu acho que o que a gente tem feito é não se calar. E é não se calar mesmo. A gente tem que persistir, né, na elaboração de leis, no cumprimento delas, né? Mas o que a gente tem principalmente é a nossa voz num ele não, é a nossa voz num mercado de trabalho, é a nossa voz por nós e pelas amigas, e mesmo por aquelas que não são nossas amigas, é a nossa sororidade mesmo. É você ver, por exemplo, uma advogada como a Valéria passando por isso e você não fala nada? Como assim? Tentando pensar, né, o que a gente pode fazer. Acho que a primeira questão fundamental é, se não estamos nos espaços, especialmente nos espaços de decisão, e diante das violências e do preconceito sofrido, se conscientizar que a culpa não é nossa. Acho que isso é fundamental. Segundo, a revolução está nas nossas mãos. Eu acho que só dá para pensar nessa possibilidade. Acho que não podemos concordar com nenhum passo atrás, né? Não se volta na conquista da garantia de direitos e de espaço até onde nós chegamos. Acho que nós precisamos partilhar dois valores que eu entendo que são fundamentais, são sororidade e dororidade, né? E pensar na partilha de experiências, né, para construir, apesar dos diversos interesses, né, até porque as mulheres não são iguais entre si, ainda bem, mas em que não apenas nas pautas comuns, mas naquelas em que não são, que a gente consiga saber apoiar aí as questões das nossas irmãs aí. Acho que isso é fundamental. E uma coisa que eu sempre digo é lute como uma garota. Você vai lembrar quando eu te olhar lá de cima.